certo? Bom, meus caros, vamos lá. Agora a gente tem, né, essa questão que gerou muito debate durante o dia de ontem, né, hoje ainda, e eu passei boa parte da madrugada lendo, né, o documento da acusação do Nicolás Maduro, procurando entender ali como que funciona todo o processo legal dentro dos Estados Unidos, e a partir disso já desenvolvi um artigo que hoje eu publiquei no nosso portal, no phvox.com.br, e também lá na minha conta do X. Esse artigo foi publicado conjuntamente na conta do X. Então, deixa eu pegar aqui para trazer para vocês. Eu vou pegar o do X mesmo, que está mais fácil aqui, mas vocês vão encontrar o link dele lá no phvox.com.br. Deixe-me só prepará-lo aqui, porque eu quero acompanhar com vocês e a leitura desse artigo, para que vocês tenham aí uma compreensão. Isso gerou um debate muito grande, isso gerou desconfianças, até mesmo pela não tomada de Caracas, derrubada do governo chavista, que lá ainda está a ditadura chavista. Isso começou a gerar muito ruído. Então a gente precisa aqui agora olhar as coisas friamente, ir aos fatos, e isso casa, inclusive, com algo que eu disse, acredito que na segunda-feira aqui com vocês, o processo agora é que Donald Trump não está mais com a custódia, né, de Nicolás Maduro, mas sim a justiça americana. E a jurisdição do presidente, a mão do presidente não chega até lá. O presidente tomou as ações que eram necessárias para prendê-lo, mas agora há uma separação clara dos poderes ali dentro dos Estados Unidos da América. Então vamos lá trazer isso daqui. Eu tô vendo o pessoal falando que eu podia fazer uma live com alguém, mas eu não sei com quem. Vocês estão falando que eu tenho que fazer lá. O Gilberto tá falando aqui, vou para o Manhasta Connection. Pô, Gilberto, eu tenho uma notícia para te dar. O Manhasta Connection hoje ele começa mais tarde, tá? E se você esperar um pouquinho, você vai ter o PH lá no Manhasta Connection. Então, se aquiete, se acalme, que daqui a pouco nós estaremos juntos lá no Manhasta Connection, tá? Muito bem. E é sério, pessoal, daqui a pouquinho eu vou estar lá com o Joba, vou estar lá com o Rasta também, tá? 10 horas da noite estaremos juntos por lá. Vamos lá. Vou trazer o artigo aqui para vocês, então. O caso Maduro em Nova York. Por que os Estados Unidos recuaram da acusação de chefe de cartel? Na segunda semana de janeiro de 2026, o mundo jurídico e geopolítico testemunhou algo raro. A Justiça dos Estados Unidos da América reinterpretou e suavizou a linguagem de uma acusação penal contra um chefe de Estado estrangeiro. No centro dessa mudança está Nicolás Maduro, o ex-presidente da Venezuela, agora em julgamento em um tribunal federal em Nova York por crimes graves, incluindo narcotráfico e narcoterrorismo. Mas o que mudou? E por que isso importa de verdade? Tópico 1. Do cartel de Los Soles ao sistema de corrupção. No início, a acusação americana era clara e retórica. Maduro seria líder do chamado Cartel de Los Soles, um suposto cartel de drogas identificado com oficiais venezuelanos de alta patente, cuja designação havia sido repetida dezenas de vezes em peças anteriores. Na versão atual do documento, porém, o termo aparece apenas 2 vezes e sem qualquer declaração de que Maduro o chefia diretamente. O texto agora afirma que ele, abre aspas, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção, fecha aspas, em que elites corruptas se enriquecem com o tráfico funcionando em um, abre aspas, sistema de clientelismo administrado pelos que estão no topo, fecha aspas, denominado como Cartel de Los Soles, uma referência aos símbolos militares, não uma estrutura formal. Em outras palavras, a acusação deixou de dizer, abre aspas, ele é chefe de um cartel, fecha aspas, para dizer, abre aspas, ele está no topo de um sistema corrupto associado ao tráfico, fecha aspas. Ponto 2.
O que significa isso e por que foi feito? Essa mudança é muito mais do que retórica jurídica. Ela revela uma estratégia processual cuidadosamente calculada e com claras limitações probatórias por trás. A. Evitar um ônus intenso de prova. Provar em um tribunal federal americano que um grupo é um cartel organizado com hierarquia, funções definidas e comando direto, e que um chefe de Estado o lidera, exige evidências robustas e testemunhas confiáveis. Isso é difícil, especialmente em casos envolvendo altos funcionários estrangeiros. Ao reformular, os promotores substituem um rótulo juridicamente complexo e frágil, cartel, por condutas comprováveis, corrupção sistemática, proteção a traficantes e facilitação de redes criminosas. B. Fortalecer a acusação substantiva. O novo foco é menos sobre um cartel formal e mais sobre um regime inteiro que traficou drogas para os Estados Unidos e enriqueceu elites corruptas. A acusação contra Maduro nesse formato aumenta seu alcance factual e abre caminho para que promotores se apoiem em provas concretas de atos específicos e não na existência de um cartel estruturado. Ponto C. Reconhecer a fragilidade do rótulo cartel. Especialistas em narcóticos já questionavam a validade do termo cartel de los soles, apontando que ele é mais etiqueta jornalística e política do que uma organização com comando definido. A mudança sugere que os Estados Unidos reconheçam essa fragilidade e ajustaram a acusação para evitar uma moção de exclusão ou enfraquecimento do caso. Tópico 3. A acusação não sumiu, ela foi reposicionada. Importante, os Estados Unidos não retiraram as acusações contra Maduro. Ele ainda responde por conspiração para narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína, no caso, importação para os Estados Unidos, posse e conspiração de posse de metralhadoras e artefatos explosivos. E mesmo sem mencionar diretamente a liderança do cartel, o texto acusa que, abre aspas, Maduro Moros, assim como Chávez antes dele, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual poderosas elites venezuelanas se enriquecem com o tráfico de drogas e a proteção de seus parceiros traficantes. Ou seja, o quadro é menos simplista, mas juridicamente mais defensável. Tópico 4. O risco de perder o foco na realidade do caso. A simplificação política, tratar Maduro como um chefe de um cartel, fez muito barulho e justificou no discurso público ações drásticas, incluindo uma operação militar dos Estados Unidos em solo venezuelano que culminou em sua captura. Mas no tribunal, óculos retóricos deixam de ter valor jurídico, ao adotar linguagem mais contida à acusação. Reduz a chance de a defesa derrubar partes essenciais por falta de prova. Coloca o foco em atos específicos atribuíveis a Maduro e seus aliados. E terceiro, e estrategicamente abre espaço para uma narrativa jurídica mais sólida, mesmo que menos explosiva politicamente. Ponto 5. O paradoxo da narrativa e da justiça. E aqui, eu trago a questão que eu acredito ser uma das mais importantes desse artigo, tá, pessoal, que eu escrevi. Inclusive, estou colocando aqui o link para vocês, tá? Para quem quiser ter acesso a esse artigo e também quiser compartilhar, e se ainda não segue o PH lá no X também, já aproveita, veja o artigo, compartilhe e você também pode começar a me seguir. Eu sempre publico a maioria dos meus artigos também lá no X, tá? 5. O paradoxo da narrativa e da justiça.
O caso de Nicolás Maduro é, ao mesmo tempo, um exercício de política externa dura por parte dos Estados Unidos. Tá? Ela é muito porosa, tá? Para o Trump conseguir ir em frente com a captura do Maduro, com o processo, não perder esse processo, tá? Não fazer com que a justiça americana perca esse processo e utilizar lacunas, tá? Que evitem que você crie um novo precedente como foi o do Iraque, tá? Então, assim, o governo Trump ele utilizou muitos subterfúgios, muitas áreas cinzentas para conseguir realizar essa operação, e agora eles estão tentando preencher essas áreas cinzentas para que isso não deixe nenhuma lacuna e a justiça americana dentro, né, do processo e do devido processo legal dentro dos Estados Unidos, o Maduro tenha que ser solto. Imagine o caos que seria isso. Então, por isso aqui que eu coloquei esse tópico. Um exercício de política externa dura por parte dos Estados Unidos. E um desafio jurídico sem precedentes, envolvendo soberania, imunidade de chefe de Estado e prova de crimes transnacionais. A mudança na acusação indica algo crucial. Os promotores sabem que não podem simplesmente recorrer ao flash político para ganhar um caso complexo em Nova York. Eles precisam construir uma acusação que, primeiro, sobreviva às moções de exclusão da defesa. Segundo, suporte o escrutínio jurídico americano. Terceiro, conecte fatos prováveis e elementos legais bem definidos. E isso, por vezes, exige reconhecer os limites do que é provável e do que é politicamente conveniente. Tá? Um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer nessa parte do artigo, pessoal. O Al Capone, ele cometeu vários crimes. Tá? Ele cometeu assassinato, ele cometeu suborno de autoridades, ele fez tráfico de substância proibida, no caso, bebida alcoólica, ele infringiu várias leis. E como conseguiram pegar o Al Capone? Não foi por nenhum desses crimes, mas por evasão fiscal. Tá? É mais ou menos essa a questão aqui. Todo mundo sabe porque o Maduro foi preso, quais são os crimes que estão, e que sim, o Maduro, ele era o cabeça, pelo menos nominalmente, do cartel de Los Soles. Mas agora a questão aqui é como você manter ele preso com uma acusação bem definida. É disso que se trata nesse momento. Conclusão. O juízo real está na força da prova, não no rótulo que vai se dar a ele. A alteração linguística na acusação contra Maduro não é um recuo ou sinal de fraqueza judicial, como muitos comentaristas simplistas clamarão. É, antes, um ajuste técnico de estratégia acusatória. O reconhecimento de que um rótulo político-militar como chefia de cartel pode ser eficaz no discurso público, mas frágil no Tribunal Federal de Manhattan. O Departamento de Justiça, o DOJ, optou por uma tese mais robusta e menos dependente de um conceito organizacional incerto. Isso não reduz a gravidade das acusações. Pelo contrário, as âncoras em condutas específicas tendem a tornar o caso mais resiliente em juízo, ou seja, um caso mais sólido, mais à prova de subterfúgios que a defesa possa procurar ali. Em política e em direito, nem sempre ganhar no palco é o mesmo que ganhar no tribunal, tá? Então, pessoal, de maneira bem clara, tá? Nós estamos falando aqui de um caso que precisa ser muito bem blindado, porque imaginem que se esse caso e a acusação tiver brechas, que a defesa consiga utilizar e inocentar Maduro. E o governo americano tenha que colocar Nicolás Maduro no avião, inocentado, e devolvê-lo à Venezuela. Vocês imaginam, primeiro, a desmoralização que isso seria, tá? A desmoralização que isso seria para o próprio Donald Trump,
para o exército americano e a quantidade, imagina a quantidade de dinheiro que deveria ser dada aí em restituição ao Maduro, tá? E o que isso significaria do ponto de vista geopolítico. Tem muita coisa em jogo aqui, tá? Tem muita coisa em jogo. E aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é claro para nós, a gente percebe isso, mas como as instituições ainda são muito sólidas nos Estados Unidos. Por mais que o presidente americano é o homem mais poderoso do mundo, tem o comando do maior exército, ele está subserviente ao aparato de justiça, que não é contaminado, tá, pela política em si. Percebem isso? Então, isso aqui é muito salutar. O Maduro, diferente de alguns outros países aí, como o Brosel do Leste, ele vai ter um julgamento e a defesa vai ter condições de contestar todos os pontos. E por isso a acusação foi detalhadamente aí alterada para que seja base e tese do julgamento aquilo que existem provas e provas robustas e contundentes, independente do rótulo. Isso é algo para a gente se pensar. Porque se o Maduro, nesse momento, por exemplo, tivesse preso na Bielorrússia, na Rússia ou no Brasil, né, não importa essa parte. Importa o que vai ser o circo e o que você vai ali colocar da forma que você quiser. Você pode até negar os autos do processo à defesa e continuar o julgamento. E no final, você vai dizer que o devido processo legal foi seguido. Conhece isso acontecendo? Bom, no frigir dos ovos dessa história, pude aprender mais sobre o devido processo legal americano, que é diferente do rito brasileiro. Entender, pude conversar com pessoas que dominam isso para poder tirar dúvidas e produzir esse artigo para vocês. E mais do que isso, ver quão fundo é o buraco judiciário que o Brasil enfrenta hoje. Na verdade,